está aqui projetado, né? Acho que a gente pode apagar essa luz aqui, acender o refletor, por favor. Muito bem. Romanos 9, do 6 ao 13. Diz a palavra de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara. Virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho servirá, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Uma vez mais, Senhor, nós voltamos o nosso pensamento a Ti, rogando com temor e tremor que Tu mesmo fale conosco, Senhor Deus. Que a exposição da Tua palavra seja feita com fidelidade. Sustenta Teu servo nesta hora. Não permitas, ó Deus, que eu fuja da ideia central do texto que aqui foi lido. Para que possamos, ó Deus, ser alimentados verdadeiramente pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, irmãos. Sumiu aqui, hein, Tata? Não quer voltar. Eu assustei um pouquinho as crianças, porque o apóstolo Paulo, nestes capítulos 9, 10 e 11, está tratando da soberania e da responsabilidade humana, né? E é um assunto denso, profundo, né? A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Penetra profundamente na alma, no coração, no entendimento. Diz então a carta aos Hebreus que é capaz de separar, de dividir o indivisível, o corpo e a alma, mas que ela é eficaz. Eficaz. Deus, portanto, tem compromisso com a sua palavra apenas, não com a palavra de homens. Então, compete-nos expô-la, né, com fidelidade. E assim nós vamos tratar desses assuntos, de profundos que são, nos dá este temor e tremor na presença de Deus. Muito obrigado. Então, o que nós vimos no início do capítulo 9? Semana passada nós vimos que o apóstolo Paulo lamenta sincera e profundamente a respeito dos seus compatriotas, né? A nação de Israel como um todo, que rejeitou as oportunidades que lhes foram dadas pelo próprio Deus, e as oportunidades que tiveram de fazerem parte do reino de Deus. Contudo, perderam a oportunidade, rejeitaram, não quiseram saber. A palavra de Deus, então, nos mostra um outro lado desta mesma moeda, a soberania de Deus. Porque ficou umas perguntas no ar.
E nós dissemos que as explicaremos ao longo das exposições dos capítulos 9, 10 e 11, né? Mas, num primeiro momento, a primeira parte, a primeira perícope, né, desse trecho, deste bloco que nós vimos a semana passada, o apóstolo Paulo vem fazer este lamento pelo povo, lamento pelos seus compatriotas. E surge uma das perguntas, então, será que Deus falhou em não ter salvado a Israel? Por que Ele não salvou? Mas a pergunta não ficou ainda respondida semana passada, não é? A pergunta, porque nós abordamos apenas o lamento de Paulo, pela perca das oportunidades, não foi isso mesmo? O aprendizado, eu creio que o aprendizado principal que tivemos é que nós não devemos perder as oportunidades. Deus tem insistido, tem chamado, tem buscado, tem batido, né? Tem chamado com graça e misericórdia, tocado os corações, né? Mas, todavia, as pessoas permanecem endurecidas, com a tendência da sua natureza pecaminosa, de rejeitar as oportunidades que o Senhor dá, né? Mas a pergunta permanece. Então, Deus falhou? Nós temos um estranho costume de, muitas vezes, não entender determinadas coisas e achar que não é problema nosso. O problema é de Deus, o problema é da Escritura, ou o seu entendimento está sempre perfeito, né? Vamos imaginar uma caixa. Vamos chamar esta caixa de a caixa da nossa interpretação, nossa maneira de entender, né? Então, Deus, olha só que ousadia nossa. Deus tem que fazer parte, tem que caber, nós queremos enfiá-lo nesta caixinha. Eu digo caixinha, porque por maior que seja a sua, é pequeno o pensamento, a ideia, a compreensão, não consegue alcançar os caminhos de Deus e quer fazê-lo caber dentro dessa bendita caixinha. Não é? É uma falha nossa. Às vezes somos tentados, então, a enfiar Deus dentro dessa caixinha e forçamos Deus dizer coisas que Ele nunca disse e queremos forçá-lo a cumprir coisas que Ele nunca prometeu. Então, meus amados irmãos, que fique bem claro isto. Se a pergunta é, Deus falhou em não salvar o seu povo? Absolutamente não. De maneira nenhuma. Nosso Deus nunca falhou, nem nunca falhará. É este, portanto, o tema da nossa mensagem nesta noite. O tema da nossa mensagem: o nosso Deus nunca falha. Nosso Deus nunca falha. Então, diante deste bloco todo, dos 3 capítulos, a soberania e a responsabilidade humana, nós vamos ver já o apóstolo Paulo dando seus primeiros ensinos a respeito deste assunto tão profundo e polêmico, não é? E polêmico. Nosso Deus nunca falha. O que acontece é que muitas vezes nós queremos enquadrá-lo, não é isso? Então, na nossa própria e apressada interpretação, aí o que acontece? A gente verifica se mais ou menos está de acordo com um senso comum, porque a gente não quer ficar fora, né, desse senso comum, não quer ficar fora das tribos, né, que nos rodeiam. Então, não queremos ser excluídos, não queremos ser cancelados. Nós gostamos de aplausos, de curtidas, de parabéns, de muito bem, né? Não deixamos que a palavra de Deus nos confronte e estabeleça. Nós queremos dar a ela o nosso formato. Cuidado com o senso comum, que não condiz com a palavra de Deus. Cuidado com o senso comum, que quer como que impor em nós as suas ideias, as ideias do mundo.
as ideias diabólicas, porquanto vão de encontro à palavra de Deus. Submetamo-nos à palavra de Deus, ao seu senhorio, à sua soberania. Então, neste tempo havia um senso comum para Israel de que era obrigatoriamente todos os filhos de Abraão, filhos de Deus, herdeiros da promessa. Só por ser filho de Abraão, por estarem em Jerusalém, por terem o templo, por terem ali a Bíblia, né? As Escrituras. Só o fato de possuí-las, porque não queriam segui-la. Nem se submetiam a ela e aos seus ensinos. Cada um indistintivamente seria herdeiro das promessas, somente pelo fato de terem nascido, de terem sido da descendência de Abraão. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar, nesta noite, que nós vamos... 3 ensinamentos que o apóstolo Paulo vai nos dar. E o primeiro há uma distinção de conceitos. Primeiro, para a gente não confundir e não querer encaixar Deus no nosso próprio entendimento, na nossa própria caixinha, temos que perceber que tem uma diferença, uma distinção de conceitos. Note que parece um trocadilho de palavras, mas o apóstolo Paulo está ensinando 2 coisas, 2 nações, 2 maneiras de ver a nação de Israel, porque nem todos, versículo 6, né, parte B, primeiro ele começa o versículo afirmando, não pensemos, não encaixe na sua caixinha de pensamento, de entendimento, não force a palavra de Deus a dizer uma coisa que não disse, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque Deus não falha. E por que Deus não falha? Primeiro, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Agora, pronto, vai dar até cãibra no cérebro. Que afirmação é essa? Né? Então fica claro que ele está falando de 2 conceitos. Nem todos que são da nação de Israel, ou seja, nem todos que nascem na descendência, na descendência carnal, da carne, do sangue, dos filhos de Israel, dos filhos de Abraão, nem todos estes são israelitas. Então, o conceito está dizendo o seguinte: Israel como nação carnal, nominal apenas, a nação, o povo aparente de Deus é Israel. Mas nem todos de Israel são israelitas. Aí o segundo conceito. Israelita é para Deus aquele que o é espiritualmente. É o conceito espiritual, uma nação espiritual, uma projeção da igreja para o todo, para aqueles que creem, não se distingue por vistas, por aparência. Não é a maneira de se vestir, não é o que se fala. Eu sou de Israel, ou eu sou cristão, ou eu sou da igreja A, da igreja B. O conceito teológico diz que somos, a igreja é distinguida assim também. A igreja visível e a igreja invisível. Justamente por isso. No meio da igreja tem o joio, no meio do trigo. Tem o joio, tem aqueles que não são de fato. Né? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, Deus não falhou em não salvar a nação de Israel, porque de fato ele salvou. O quê? Sim, porque Israel, nem todos de Israel são israelitas. Israelitas são aqueles que são filhos verdadeiros, aqueles que o são por aquilo que Deus estabeleceu. Como assim? Segue o apóstolo Paulo fazendo as suas asseverações
preciosas. A segunda, então, ele estabelece na primeira um princípio. Nós estamos falando de um princípio não de nação, mas de um princípio espiritual. Não de uma nação visível aparente, mas de uma invisível, de uma nação que o Senhor preparou para si, e a chamou e a tem formado. Segunda afirmação, então, que faz o apóstolo Paulo: os filhos são os que creem nas promessas. Vejamos aí que diz a partir do versículo 7, parte B: em Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque. Isto é, versículo 8: estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Veja que até esta afirmação é um pouquinho ambígua, né? Os filhos da promessa. O filho da promessa, aqueles a quem Deus prometeu. No caso específico de Abraão, se refere a Isaque, não outro filho, porque Abraão teve outras esposas. Primeira esposa foi Sara, né? Depois de Sara veio Quetura. Abraão teve outros filhos. Então, depois de Sara, teve a serva ainda, né? Não como esposa, mas como concubina. Foi dela que nasceu Ismael, o pai dos árabes. Né? Então, vejam, não são todos aqueles que nasceram de Abraão, mas os que são filhos da promessa. Quem era o filho da promessa? Isaque. Mas todos os filhos de Isaque são os filhos da promessa? Aí ele vai demonstrar que não. Vejamos, né? Então, não obstante haver muitas promessas que estavam explícitas, ele trata no singular. É a promessa. Não devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Deus fez muitas promessas a Abraão. Nós podemos aqui passar um pouquinho pelo livro de Gênesis, porque a palavra de Deus afirma que a promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. Não é isso que foi escrito lá em Gênesis? O Senhor disse: olha, eu virei no determinado tempo, quando ele aparece a Abraão para falar isso, depois de 1 ano. Então eu virei neste tempo, e Sara terá um filho. Isso é interessante, porque quando fez esta promessa, já haviam outras. Quando o Senhor chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele diz: vá para um lugar que eu te mostrarei, e eu te darei um lugar para o descanso. Um lugar para ser da tua nação, do teu povo. Outra promessa que ele havia feito: farei de ti uma grande nação. Embora alguns apliquem a literalidade à nação de Israel, dizendo que ela ficou grande, numerosa e tal, mas é uma das menores nações do mundo, não é? É uma das menores nações do mundo. Então a pergunta fica, né? Então Deus falhou na promessa? Porque a nação que ele estava falando não é esta nação segundo a carne, mas segundo o Espírito. É uma nação espiritual, mas serão os filhos da estéril do que a fértil. Por que a estéril e a fértil? Ele está falando com respeito ao entendimento de Abraão, que ficou titubeante, né? Porque a idade já era avançada, a mulher já não tinha mais o costume das mulheres, já não ovulava, é isso que quer dizer a expressão, e aí Sara tentou dar um jeitinho próprio, não foi? Disse: Abraão, rapaz, eu acho que o jeito é que o Senhor lhe dê outra mulher para que você tenha esse herdeiro, não pode ser comigo.
Eu não tenho mais a ovulação. E aí quis dar um jeitinho, mandou a serva, que era fértil, e teve um filho. E aí o Senhor aparece a Abraão e disse: que é isso, rapaz? Foi isso que eu mandei você fazer? Eu não disse que você vai ter um filho, um herdeiro? Mas, Senhor, será Eliezer, o meu servo? Rapaz, eu não disse que eu vou lhe dar um filho. Eu não disse que você vai ter uma nação tão poderosa, tão grande, que os seus filhos excederão ao número de grãos de areia de toda a terra. Espera aí. É isso mesmo que o Senhor está dizendo? Então, será que ele falhou? A nação de Israel tão pequenininha? Não. Eis aqui os filhos de Israel, os filhos de Abraão, se multiplicando em Cristo, porquanto fora feita outra promessa: em ti e no teu descendente serão abençoadas, benditas todas as nações da terra. A bênção se estende, e Deus vai produzir descendentes de Abraão, ainda que das pedras. É uma figura usada no Novo Testamento, né? Mas que pedras? Certamente de pedras endurecidas, que não queriam saber dele, que estavam distantes, nações gentílicas, que não eram filhas de Abraão na carne, mas que alcançariam, ou melhor dizendo, seriam alcançadas pela bênção que Deus fez a promessa a Abraão: em ti, no teu descendente. Esta é a promessa, crer no descendente. São estes os filhos de Abraão, os descendentes do descendente, não daquela descendência na carne. Na descendência da carne, ele ia fazer uma linhagem, né? Porquanto a fé de Abraão, que creu nessas coisas, nestas promessas, foi posta à prova. Em dado momento, depois de nascer o menino, o Senhor diz: Abraão, sacrifica o menino. Abraão fez um pensamento lógico e racional. Contradizente, né? Um raciocínio lógico e irracional. O que é isto? Ele creu contra a esperança, contra a racionalidade humana, contra as obviedades. Ele pensou: se Deus disse que a herança é no filho da promessa, está em Isaque, agora está mandando eu sacrificá-lo, certamente Ele é poderoso para ressuscitá-lo e cumprir nele as promessas. Vou e sacrificarei, segurando na mão do menino, e voltaremos dando glórias a Deus. A fé que Deus ia ressuscitá-lo, e voltaremos para casa, dando glória a Deus. É a fé de Abraão. E aqui é a caixinha do sorteio. A fé de Abraão, admirável, admirável. Então, é filho de Abraão verdadeiramente aquele que crê nas promessas como Abraão creu. Esses são os filhos, né? Então a palavra de Deus segue dizendo: eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. Foram essas as promessas. No versículo 10, ele diz: não somente Sara teve o filho da promessa, Isaque, o nosso pai. Não somente Sara, mas também Rebeca, ao conceber deste filho único de Abraão ainda, concebe por um milagre, pelo poder de Deus. Por quê? Ela também era estéril, ou a familhinha, né? Abraão, a mulher não podia ter o filho. Agora, Isaque vai buscar uma mulher longe. E quando ele traz, a mulher é uma prima, né? Está vendo?
A mulher era uma prima, não é? Ele atrás para se casar, e daí a mulher é estéril. Acho que ele deve ter ouvido muitas vezes a história do seu pai, que Deus é o Deus do impossível, que Deus faz infinitamente mais do que podemos imaginar. E ele então, ao receber esta mulher, essa esposa estéril, sem poder ter filhos, né? Crendo nas promessas de Deus, se eu sou filho da promessa, que grande lição ele teve do pai, não? Se Deus prometeu que é na minha descendência, eu não vou fazer como fez meu pai. Né? Pegar uma serva. Não, eu vou agir diferente. Não tem que agir igual a ele. Se ele errou, vamos acertar. O que ele fez? Alguém sabe? Orou incessantemente ao Senhor. Se você quiser conferir depois, está lá em Gênesis, no capítulo 23, 22. Né? Mas ele, Isaque, certo de que ia se cumprir nele a promessa, começa a orar, pedir a Deus, não se enfraqueceu pela esterilidade da sua esposa, antes ele clamou ao Senhor, crendo como um filho verdadeiro. Ele não era apenas o fruto, o filho da promessa, mas também o filho que crê, que espera em Deus, que lhe obedece os mandamentos. Esses são os filhos verdadeiros. Porquanto Isaque obedeceu ao Senhor. Todavia, as demais nações que vieram do seu irmão, meio-irmão, né, o Ismael, não seguiram o mesmo caminho. Não seguiram o mesmo caminho. Mas aqueles que creem, não importa se filho de Ismael ou filho de Isaque, são postos na mesma condição, na mesma qualificação de filhos de Abraão e filhos de Deus, porquanto creem nas promessas. O Senhor não pode falhar em nenhuma de suas promessas. Ele orou e a sua mulher engravidou de gêmeos. Engravidou de gêmeos. Ele já viu a promessa se multiplicando. De um já virou 3. A nação já vai crescendo, né? Vai crescendo. É interessante, nós passamos um período, eu e a esposa, passamos um período de esterilidade, tentando engravidar e não conseguia. Depois de um tratamento, ela engravida de gêmeos. A alegria é indizível. Meu Deus, 2 nenéns se formando ali no ventre. Que coisa extraordinária, que Deus maravilhoso é esse. Como isso é possível? Né? Isso em si só é maravilhoso. Mas havia um problema com uma sequela da primeira gestação. E aí o médico fez a correção, né? E aí ela engravidou de gêmeos. Naquele tempo não tinha essa ciência. Não tinha este recurso. Nós cremos que Deus agiu tanto lá com Isaac e Rebeca, quanto aqui, usando as mãos de um médico como instrumento. Né? Mas Isaac não tinha outro recurso senão clamar a Deus, crendo que Ele é o Deus do impossível, o Deus que não falha nas suas promessas e nos seus propósitos. Senhor, estende a tua bênção. Senhor, abre a madre da minha esposa. E ela veio então a conceber de gêmeos para a glória do Senhor. Então, filhos são aqueles que creem nas promessas. Não obstante ser Isaque o filho da promessa, a Abraão, o herdeiro de Abraão ficou-lhe prometido quando ele foi sacrificar seu filho, quando o Senhor lhe disse: não sacrifiques o teu filho. Eu é que vou sacrificar o meu. Não há sacrifício humano capaz de pagar o preço pelos pecados. Eu enviarei o meu filho na tua descendência e proverei para mim o cordeiro
para oferecer oferta pelo pecado. Então fica ainda estabelecida a promessa de um filho, de um herdeiro que viria para ser bênção para todas as nações, o que se cumpre mais tarde no Senhor Jesus Cristo. Quando parecia não haver mais jeito, não haver mais esperança, ele veio, encarnou-se num tempo difícil, um tempo complicado. Ele veio e estabeleceu a paz com o seu povo. Com Israel, que lhe crucificou? Com os seus? Não, ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Os seus o rejeitaram, porque de fato não eram filhos. Filhos são aqueles que creem na promessa. Então, o apóstolo Paulo afirma ainda mais uma verdade a respeito de que Deus não falha. Deus não falha, porque os verdadeiros filhos são aqueles que Ele mesmo escolheu. Então, dentre a descendência de Abraão, a descendência de Isaque, os descendentes de Jacó, que na carne seria a nação, todavia há uma nação dentro da nação. Há um povo escolhido, há um povo a quem Ele escolheu e não falhou e não falhará jamais. Ao olhar para a nação de Israel na carne, dá-se a impressão de que ele falhou. Mas quando olhamos para essas afirmações, ficamos certos de que Deus cumpriu cabalmente o seu propósito também em Israel. Ao pregar, primeiro Jesus pregou a quem? Aos judeus. Muitos ouviram, muitos creram, embora muitos não creram. Mas as pessoas gostam de dar ênfase àquela maioria, ao senso comum, que não creu, logo Deus falhou. Não, ele não falhou. E aí Paulo prova da seguinte maneira: a palavra de Deus permanece no mesmo estudo de caso da gravidez de Rebeca. Os gêmeos, versículo 11. Os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Aí esse parênteses, rapaz, que parêntese é esse? Diz assim a palavra de Deus: os gêmeos ainda não tinham feito nem bem nem mal, mas para que se cumprisse o propósito de Deus, para que o propósito de Deus prevalecesse, porque Deus não pode falhar, percebe? Mas Ele impõe, determina, Ele planeja, executa, para que o propósito de Deus prevalecesse. Quanto à eleição, e não por obras. Olha que coisa interessante. Então é porque Ele escolheu e elegeu, antes da fundação do mundo, antes que existisse mundo, antes que existisse povo, antes do dilúvio, antes que depois do dilúvio se formassem as nações, antes de chamar Abraão, ele já tinha escolhido. E para que o seu projeto, aquilo que ele determinou, o seu propósito eficaz, que faz cumprir as suas determinações, para que isto prevalecesse quanto à eleição, e não por obras, os gêmeos ainda estavam lá no ventre. Ainda não tinham feito nem bem, nem mal. Ele já faz a distinção e a separação. Não por obras, mas por aquele que chama. Aquele que faz chamado eficaz. Aquele que escolheu e que elegeu. Antes do nosso nascimento, antes da fundação do mundo. Já fora dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Quando é que ele disse isso? Lá em Gênesis, no capítulo 22,
os filhos estavam lutando no ventre dela. Aí ela diz, mas meu Deus, eu estou aqui fazendo uma simulação, né? Meu Deus, essas crianças não param de brigar, né? Era uma muvuca na barriga, mexe para lá, mexe para cá, briga. Uma criança só já mexe, né, bastante. E as crianças brigando no ventre. Ela entendeu que esses filhos iam se matar lá dentro. Para que eu estou vivendo ainda, Senhor? Me explica isso. Foi mais ou menos essas as palavras dela, na sua oração. E aí o Senhor a respondeu. Respondeu-lhe o Senhor, versículo 23 do capítulo 25 de Gênesis. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações, Rebeca, estão no teu ventre. Uma nação da carne, outra espiritual, outra daqueles que eu chamei, daqueles que eu elegi. 2 nações estão no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho será ou servirá ao mais moço. Aí ele escolheu isso antes que eles nascessem, antes que eles praticassem o bem ou o mal. Quem foi o mais velho? Quem foi que nasceu primeiro? Começa com E, termina com Zaú. Esaú ganhou esse nome porque o nome significa vermelho e ele era ruivo. O outro, que nasceu depois, então é o mais novo, ainda que tenha sido 5 minutos depois, né? Mas então o Senhor disse, Esaú vai ser servo de Jacó. Essas nações vão brigar entre si, mas eu já escolhi Jacó. Mas eles não fizeram nem bem nem mal. Aí tem um conceito que diz que, porque o Senhor sabia que Jacó ia ser bonzinho, então ele já escolheu Jacó. Foi isso? Não. Jacó era terrível. Jacó recebe este nome porque significa traiçoeiro, traidor. Já no ventre, nas suas brigas com seu irmão gêmeo lá dentro, o irmão nascendo, ele puxando o calcanhar do irmão, porque ele queria sair primeiro. Bebezinho, já veneno de áspide. O pecado já está lá. Né? Ele pensa, a criança é inocente, não é não. Não é não. Né? E Jacó cresce assim. Cresce assim, daí a fama, né, de ser um grande negociante, porque leva vantagem em tudo. Trapaceia aqui, ganha lá, leva vantagem acolá e segue. Mas o Senhor o escolheu antes que fizesse bem ou mal, determinou. Ele pré-ordenou. Para usar o termo aqui, deixa eu voltar, para que o seu propósito prevalecesse, ele o escolheu antes que ele nascesse. Porque prevalece a eleição. São os eleitos de Deus que formam o seu povo. É a este povo que ele abençoa. Então Deus falhou quando Israel não quis saber dele e não se salvaram. Falhou? Não, absolutamente. Porque mesmo naquela nação de dura serviço, teimosa, em face a tantos testemunhos, tantos convites, tantas oportunidades, rejeitaram ao Senhor, ainda assim, olha só, já nos dias de Elias, dizia a palavra de Deus, para Elias, você está pensando que ficou só você, rapaz? Eu preservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Mas por que eles eram bonzinhos? Porque o Senhor elegeu. Porque o Senhor prevaleceu. Porque o Senhor sustentou. De modo, meus irmãos, que não temos do que nos gabar. Você está firme? Glórias a Deus. É Ele quem nos sustenta, quem nos preserva,
quem nos escolheu, quem nos chamou, quem nos conduz, quem nos guia. Não temos do que nos gabar. Antes de glorificar o seu santo e bendito nome, porque fomos escolhidos. Aos seus eleitos, aos seus escolhidos, ele cumpre cabalmente cada uma das suas promessas, né? Então, depois ele cita mais um trecho da Escritura, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Este trecho é lá de Malaquias, no capítulo 1, diz assim a palavra de Deus, do versículo 2 em diante, até o 3, né? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, e vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei Jacó. Ele está citando isto. Os gêmeos ainda não tinham feito nem bem nem mal, e eu amei Jacó. Porém, aborreci Esaú. Sabe o que quer dizer essa palavra aborreci? Ela está suavizada aqui um pouquinho, né? Ela tem um teúdo mais forte. É odiei. Eu tive ascor, né? Eu desprezei, rejeitei e não quis saber de Esaú. Amei Jacó, para que prevalecesse o seu critério, a sua escolha, a sua eleição antes de todas as coisas. Então ele alcançou a Jacó, amou a Jacó, elegeu a Jacó e aborreceu a Esaú. A nação se projeta como o filho, o primogênito, ou o pai daquela nação de Esaú. Eles seguiram até muitos anos, dizendo, o Senhor nos derrubou, nós vamos levantar. Sabe o que ele estava dizendo com isso? É o que segue no texto de Malaquias, viu? Não estou inventando, não. Quer dizer o quê? Quer dizer, nós não precisamos dele. Nós vencemos, e se ele nos derrubar, a gente se levanta de novo. E o Senhor, então, determina essas coisas. Amei Jacó, aborreci Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Aqui está novamente a distinção. Os filhos não são os da carne, e sim os que creem nas promessas. Enquanto Jacó creu de tal forma, ele creu nas promessas de tal forma, que ele foi capaz até de trapacear o irmão para ficar com a bênção. Jacó, rapaz, o que é isso? E esse cabo ainda foi salvo. Por quê? Porque o Senhor o elegeu. E na sua maldade, na sua indignidade, ele usou de trapaça para fazer cumprir até mesmo o que Deus já tinha determinado para ele. Então ele chama o irmão e propõe uma coisa: você me dá a sua primogenitura, o seu direito de ser abençoado entre os príncipes, daqueles a quem o Senhor chamou. Você me dá o direito de ser o herdeiro da bênção que foi prometida a nosso avô. Capaz que Esaú olhou para ele e falou assim, está maluco? Ele falou, é isso que eu quero. E então um dia, Esaú chega de uma caçada, cansado, faminto, e Jacó lhe provoca as entranhas, o estômago, não é? O aroma. Faz um guisado de lentilha. O aroma chega ao faminto. E aí, Jacó, meu irmão, deve ter ido com a lábiazinha também, né? Me dá um pouco desse guisado, ele disse, se você me der a primogenitura. Ele sabe o que fez? Desprezou a bênção. Rejeitou a bênção. Falou, o quê? Você me dá o prato de guisado? Se você me der a primogenitura.
Então, ele vende a sua primogenitura, o direito da bênção. Ele não creu, antes a rejeitou. E Jacó amou, e tanto quis, que a negociou e tomou para si a bênção. E a recebeu. Aquilo que Deus já havia determinado. Foi assim que ele a conquistou. Interessante, muito interessante, né? Mas cumpriu-se aquilo que Deus havia determinado, revelando a Rebeca já no ventre. A bênção foi dada a Jacó e depois ele correu atrás, chorou, mas não foi mais dado a ele. É uma figura do último dia, quando muitos que ouvindo não creram. Quando vê acontecer a coisa, aí vão dizer, eu creio agora. Aí o Senhor vai dizer assim, não, crer é crer naquilo que não se vê. É crer nas promessas e não naquilo que está realizado. Crer naquilo que ainda está por vir. Na esperança e até contra a esperança. Estes é que são os filhos de Abraão, a verdadeira Israel de Deus. Os que creem como creu Abraão. Aqueles que herdaram, juntamente com Cristo, o herdeiro de todas as coisas. Assim, o apóstolo Paulo nos dá essas explicações, né? Como conclusão, nós temos aqui, claramente, a responsabilização daqueles que não creem, que andam segundo as suas inclinações, suas tendências de rebelião contra Deus, não são filhos, não são herdeiros, não fazem parte do povo, não são israelitas. Pode até ser de Israel, ou pode até pertencer a uma igreja, a uma denominação, pode até usar o título de cristão. Eu acho interessante quando dizem, eu sou cristão, de uma outra denominação bem grande, né? Eu sou cristão, mas não praticante. Ele é cristão? É apenas nominalmente. É a mesma coisa. Ele não é israelita. É apenas de Israel. Ele é cristão, mas não um filho de Jesus, ou irmão de Jesus, ou parte do povo de Deus, ou parte da noiva que aguarda as promessas, a vinda, que se prepara, que se atavia, que se prepara para a chegada do Senhor. Andam segundo as suas inclinações e não são filhos. Vemos também neste texto a soberana vontade de Deus, levando a crer os seus eleitos, os seus escolhidos, cumprindo o seu propósito soberano, que ele preordenou para formar um povo que é herdeiro das promessas. Teria Deus falhado nisto? Evidente que não. Certamente, o Senhor nosso Deus nunca falha. Está cumprindo cabalmente a sua palavra e as suas promessas até o dia da volta do Senhor Jesus. O que podemos fazer? Que lição nós temos? Então, muitos que se tornam membros ou frequentadores de igreja, ao vir à igreja, pensam que cumpriram um papel, como que dizendo, já fiz minha obrigação, agora Deus não tem do que reclamar, tem mais é que me salvar, é assim? É certo que não. Não é filho quem pensa assim, mas aquele que sai da sua casa, se arruma, né? Se perfuma. Onde você vai? Eu vou prestar culto ao meu Deus. Ele é digno, como cantamos inicialmente, maravilhosamente, na presença do Senhor nosso Deus. Ele é digno. Por isso eu estou aqui. Não para buscar algum direito que eu acho que tenho, né? Nós só devemos a Ele o louvor, a honra, o poder e a majestade, o domínio pelos séculos dos séculos. A Ele
fica bem o louvor e a adoração. Seus filhos o sabem muito bem. Seus filhos sabem muito bem. Só herdarão as promessas aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor, e não os seus bens. Né? Aqueles que demonstram que desejam, que querem as promessas, que creem, que esperam com grande expectativa. Não são cristãos todos os que são nominalmente, mas os que creem somente no Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Queridos, você que nos ouve na internet, nos assiste, vocês que nos visitam, se ainda não entregou sua vida, pare de relutar. Não resista mais. Deus está chamando, dando oportunidades. Vá para os seus pés. Arrependa-se dos seus pecados. Não se demore mais. Crê no Senhor Jesus para fazer parte do seu povo. Ele tem buscado os seus, tem insistido e falado ao seu coração. Você está ouvindo a sua voz. Não resista. Apenas entregue-se a Ele e o mais Ele fará. Amém, queridos? Quero convidar nesse instante aos nossos irmãos que vão fazer a profissão de fé e batismo, que venham à